Olá, queridos alunos, vamos dar continuidade aos nossos estudos, agora com a aula de número 4, que vai tratar sobre os tipos de conhecimento. Mas antes de falarmos sobre os tipos de conhecimento, é necessário falar sobre o conhecimento. E para isso, temos que falar sobre o homem, não é? O homem é um animal como qualquer outro animal presente na Terra, no mundo, mas ele se diferencia desses outros animais pela capacidade de pensar, pela razão. Então, por esta capacidade, o homem consegue transcender a si. Ele consegue a abstração. Então, no mundo, observando não só o mundo, mas os elementos que estão à sua volta, o homem começa a se perguntar: quem sou eu? De onde eu surgi? Por que estou aqui? Quais são as coisas que estão ao meu redor? Então, você tem aí uma realidade dada, que é o mundo e essas coisas que estão ao redor do homem. E a partir dessas perguntas, o homem então vai buscar as respostas e passa a construir uma compreensão dessa realidade. Aí você tem o processo de construção do conhecimento. Ou seja, é uma construção de uma representação sobre uma realidade dada. Este é o conhecimento, né? E a partir daí, então você tem esse homem buscando se situar no mundo e se situar, né, frente aos elementos que estão à sua volta, produz essa representação sobre uma realidade dada, e daí brotam tipos de conhecimento. Vamos tocar aqui em 5 tipos de conhecimento: o conhecimento mitológico, o conhecimento religioso, o senso comum ou conhecimento empírico, o conhecimento filosófico e, por fim, o conhecimento científico. Vamos falar de cada um deles, buscando caracterizá-los e distingui-los, certo? Vamos começar então pelo conhecimento mitológico. O que são mitos? São narrativas construídas para explicar o mundo, para explicar o surgimento de uma dada sociedade ou para explicar um fenômeno numa dada sociedade. Geralmente, essas narrativas, elas são passadas pela oralidade de geração para geração e tem como finalidade situar essa sociedade, ou que seja um povo antigo ou um homem da antiguidade, de povos antigos, nesse mundo, porque explica certas coisas desse mundo. E o mito, ele tem algumas características, né? Ele é ahistórico, ele é atemporal, ele é fabuloso, né? Muitas vezes nós temos aí, inclusive, objetos, né, que tem poderes mágicos, muitas vezes uma mistura também de homens com animais, enfim, né? Há vários mitos que nós podemos observar e perceber essas características que aqui estamos dizendo, né? Eu vou deixar no outro vídeo um exemplo de um mito, tá?
O outro tipo de conhecimento é o conhecimento religioso. E, em geral, o conhecimento religioso ele também surgiu como construção humana para situar o homem no mundo, para tentar explicar, inclusive, a origem desse homem e também o fim da vida, para onde ele vai, ou coisa do tipo, não é? E o conhecimento religioso, ele se assenta sobretudo na ideia de fé reforçada por rituais e normas que vão se materializar em determinadas práticas no interior, né, de alguma comunidade, que vai ser chamada de comunidade religiosa. O conhecimento religioso, ele se caracteriza sobretudo por não ser verificável, mas, claro, há sistematização desse conhecimento não verificável. A própria teologia, por exemplo, sistematiza esse tipo de conhecimento. E uma outra característica do conhecimento religioso é o dogma, ou seja, aqueles que fazem parte de uma comunidade que abraça algum tipo de religião, em geral, aquilo que é aceito nessa comunidade vira dogma, é algo que não pode ser contestado, né? É algo dogmático, não pode ser contestado. Tá? Então aí nós temos algumas características do conhecimento religioso. E claro, religião vem de religar, é ligar o homem a algo divino, né? Essa ligação, essa conexão. Então, por esse esquema, é preciso dizer que cabe aí nesse esquema, quando se fala do homem com coisas sobrenaturais, né? Isso é elástico, né? Então você tem aí, você pode colocar, né, o cristianismo, o judaísmo, dentre outras religiões aí, tá? O outro tipo de conhecimento é o senso comum, ou também conhecimento empírico, conhecido também como conhecimento empírico. É aquele conhecimento espontâneo que você acaba adquirindo até mesmo por intermédio de um ensinamento do pai para o filho, do avô para a avó, que observa certas questões presentes no mundo e daí tira algumas conclusões, como por exemplo, se as nuvens estão carregadas e escuras, então vem chuva. Se eu colocar o dedo na tomada, eu vou pegar choque. Se uma panela está quente, eu posso me queimar. Muitas vezes é esse conhecimento em que alguém foi lá, meteu a mão na panela e disse que queima, e foi passando para outras pessoas que a panela quente queima. Então as outras pessoas já sabiam que essa panela então iria queimar, mas sem tocar. É esse tipo de conhecimento. O conhecimento empírico, ele, como disse, ele é espontâneo, mas ele também é pré-conceituoso, em geral de preconceito, né? Ele não é sistematizado, não é? E geralmente é um conhecimento também que produz certos valores, por consequente há uma espécie de julgamento a partir dele e etc, né? Então aí você tem o conhecimento empírico, ou seja, o outro conhecimento, o quarto tipo, é o conhecimento filosófico, não é? O conhecimento filosófico, ele se caracteriza sobretudo por pensar sobre todas as coisas, inclusive sobre si mesmo, mas também sobre o conhecimento científico. Aliás, é importante sublinhar, ressaltar, que as ciências, né, as diversas ciências, né,
elas nasceram da filosofia. E a filosofia, ela pensa, né, métodos, conceitos relacionados ao campo científico, mas ela também pensa sobre si e sobre todas as coisas, que é a felicidade, a vida, né? Inclusive, para cada tempo você tem também certo tipo de conhecimento filosófico. Tem uma filosofia antiga, uma filosofia medieval, uma filosofia contemporânea, né? Eu acho que um importante exemplo a dar, e eu acho também fundamental que essas pessoas ocupem esses espaços, é, por exemplo, o já conhecidíssimo Mário Sérgio Cortella, né? Filósofo, né? E até mesmo um historiador também bastante conhecido, Leandro Carnal, mas como estamos falando aqui do conhecimento filosófico, vamos pegar o Cortella como exemplo, falando de felicidade, falando de vida, falando de questões que são próprias da filosofia, popularizando a filosofia, e isso é fantástico. A filosofia, ela tem um papel fundamental, que é justamente conhecer a si mesmo, conhecer ao mundo, conhecer o próprio conhecimento, indagar, avançar, sobretudo, e claro, melhorar o homem, as suas relações e a própria sociedade, não é? E por fim, o conhecimento científico. O conhecimento científico, ele se caracteriza sobretudo por ter um método, por ser sistematizado e por ser verificável. Para falar do método em ciência, vamos aqui, grosso modo, traçar da seguinte forma: através do conhecimento científico, como é que você procede para tornar um conhecimento científico? Primeiro você observa o fenômeno, cria hipóteses como respostas, supostas respostas, suas perguntas sobre aquele fenômeno. Então você observa o fenômeno, produz perguntas, você problematiza, cria hipóteses, né, supostas respostas às perguntas formuladas, e através da experimentação, dos experimentos, você comprova ou não essas supostas respostas, ou seja, a hipótese. Então veja, repetindo, você tem a observação, você tem a formulação de perguntas, você tem a construção de hipóteses, você tem o experimento e você tem a confirmação ou não da hipótese. Se a hipótese for confirmada, então o conhecimento é validado e você então vai apresentar seus resultados através de um texto, né? Se não for verificável, então você reformula as hipóteses, né? Redireciona os experimentos até validar as hipóteses, tá? Então aí nós temos o método que vai produzir, ou que vai tornar, melhor dizendo, o conhecimento um conhecimento científico, né? E aí eu queria, para finalizar este momento, queria dizer uma coisa para vocês. A nossa aula de número 5, ela vai tratar especificamente sobre a história enquanto ciência. E aí eu gostaria que vocês guardassem justamente essa questão aqui: experimento e reprodução dos fenômenos em laboratório. Porque a história, ela vai ser questionada no seu status científico justamente por não reproduzir os fenômenos em laboratório, por tratar de coisas factuais, pontuais, que não se repetem. É por aí que atacam o status de conhecimento da história. Mas nós vamos ver que isso é reduzir demais a história e é reduzir também demais a ciência ao experimento. Mas na nossa próxima aula nós vamos então tratar da história como ciência. Tá certo, gente? Então, falamos aqui sobre 5 tipos de conhecimento. Conhecimentos. O conhecimento mitológico, o conhecimento religioso, o conhecimento empírico, ou senso comum, o conhecimento filosófico e o conhecimento científico. Além de falar
claro, sobre o conhecimento propriamente dito. Obrigado e até a nossa próxima aula número 5.